Olha, o júri do acusado de cometer um homicídio na cidade de Canoinhas está sendo julgado. A expectativa é que o julgamento dure 4 dias. O repórter Ednei Vassoaski traz mais informações para a gente. Pois é, esse caso aqui chamou bastante atenção na cidade de Canoinhas. O Cláudio Herbst ele foi assassinado com pelo menos 10 tiros na noite do dia 11 de abril de 2021. E isso foi a poucos metros do batalhão da Polícia Militar. 2 homens armados entraram na casa dele, invadiram a casa dele, fizeram os disparos e fugiram. Desde então, esses homens estavam foragidos, foi aberto um inquérito policial, identificou esses homens e identificou inclusive quem seria o mandante desse crime, que é o Neuvir Gadens, um pecuarista do Mato Grosso do Sul. O Neuvir seria ex-companheiro da atual namorada do Cláudio, da vítima, e esse crime teria sido motivado por vingança, por ciúmes, pelo fato de ela ter ficado com o Cláudio Herbst e rejeitado o Neuvir, ou seja, o seu ex-companheiro. Aí então, com a apuração do inquérito, eles foram denunciados para a justiça e houve um júri no ano passado, em julho do ano passado. Mas esse júri foi dissolvido pelo seguinte: havia uma testemunha que teria sido ouvida, mas que por algum motivo o Ministério Público não tinha tido acesso a esse depoimento, que era importantíssimo para entender todo o contexto da história. Por conta disso, então, o juiz que comandava o Tribunal do Júri, o Dr. Eduardo Veiga Vidal, ele dissolveu esse júri e marcou novamente agora, então, para a segunda-feira ontem, para retomar esse julgamento, porque depois descobriu-se que havia uma falha no sistema que impedia o Ministério Público de ter acesso a esse depoimento. Pois bem, começa por aí todo o tumulto desse julgamento, que ontem teve um dia bastante tenso. Ao longo de todo o dia, das 9 da manhã até as 11 da noite, foi ouvida apenas uma testemunha, que seria o delegado responsável pelo inquérito, o Dr. Darcy Nadal Júnior. O Dr. Darcy respondeu exaustivamente a questionamentos feitos pela defesa do Neuvir, que bate na tecla de que o seu cliente é inocente e de que houve pontos da investigação que foram bastante falhos, como, por exemplo, o fato de um prestador de serviços ter estado na casa do Cláudio no dia do crime, trocando uma lâmpada. Inclusive, sobre esse instalador de lâmpadas, ele foi ouvido sim 42 dias depois do assassinato, segundo o Dr. Darcy Nadal Júnior, que é o delegado, falou ontem nesse primeiro dia de julgamento. E nessa discussão, então, foi um dia ontem de depoimento só para isso, um dia de julgamento só para isso. Agora, às 9 da manhã, foi retomado o julgamento e não há expectativa de que esse julgamento termine antes de quinta-feira, porque ainda há mais 14 testemunhas a serem ouvidas. Ontem nós acompanhamos o primeiro dia de julgamento, mas por determinação do juiz nós não pudemos gravar entrevista com a defesa do Neuvir nem com a promotoria pública. Interessante que a defesa do Neuvir está sendo feita pelo Cláudio Daledoni Júnior, que é um dos mais famosos advogados criminalistas do país. Foi ele, por exemplo, que defendeu o goleiro Bruno naquele caso envolvendo a Elisa Samúdio, Teria sido acusado, ele foi acusado, foi condenado, inclusive, por mandar matá-la. E também o caso do vereador do Rio de Janeiro, o Jairinho, acusado de matar o enteado. O julgamento, então, foi retomado agora de manhã, testemunhas de acusação estão sendo ouvidas e hoje, como eu já disse, a perspectiva de que esse julgamento termine é muito, muito pequena, ou seja, deve se prolongar pelo restante da semana, Juno. Não acompanhando esse caso, homicídio que aconteceu em 2021 e agora nós temos o julgamento. Interessante é quem é o advogado de defesa também, Pelo menos chama a atenção nesse caso. A gente continua acompanhando de perto.